Muito boa tarde, ministros, colaboradores e irmãos e irmãs presentes e também as crianças. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, os abençoe a vocês e a mim e nos permita ver o seu programa nesta ocasião e nos permita ver as bênçãos que Ele tem para cada um de vocês e para mim. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Diz Deus ao patriarca e profeta Abraão, no capítulo 15, versículo 12 em diante de Gênesis: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. A liberação da descendência de Abraão. A liberação da descendência de Abraão está prometida nessa escritura, ainda quando Abraão não tinha filhos. Não tinha filhos ainda. Encontramos que Deus fala a Abraão sobre o filho que daria por meio da sua esposa Sara. Mas vejam vocês, ainda Abraão não tinha tido um filho por meio de sua esposa Sara. Agora, não somente isto, mas que Abraão, vejam vocês, Abraão ainda não tinha tido filho por meio de Agar também, porque no capítulo 16 é que nasceu Ismael. Agora, no capítulo 15, Abraão, ainda sem ter filhos, Deus já está dizendo que a sua descendência será escrava, mas que Deus vai libertar a sua descendência. E agora temos a descendência de Abraão segundo a carne, que é o povo hebreu, e temos a descendência, que é a descendência terrena, e temos a descendência celestial de Abraão, que
são os membros da Igreja de Jesus Cristo, e o filho de Abraão é Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo é que vem essa descendência celestial de Abraão, por meio do novo nascimento que Cristo realiza no crente em Jesus Cristo, e, consequentemente, opera o novo nascimento na pessoa. E, ao Cristo operar o novo nascimento, dando do seu Espírito Santo à pessoa, e a pessoa recebendo o corpo teofânico da sexta dimensão, essa pessoa nasceu de novo, mas nasceu primeiro na sexta dimensão, e no último dia obterá o corpo físico e eterno, que é como nascer, mas não por meio de uma mulher, mas por criação divina. É a parte física, onde nós estaremos neste tempo final, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós os que vivemos formos transformados. E agora, não vamos fisicamente nascer por meio de uma mulher, com um corpo eterno, mas por meio de criação divina, por meio dessa obra de criação divina que Cristo realizará no último dia. Assim como o novo nascimento no corpo teofânico da sexta dimensão foi também por criação divina. E agora, podemos ver que, ao vir por meio de Cristo no novo nascimento, somos semente de Abraão por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão. Assim como o povo hebreu por meio de Isaac é descendente de Isaac e, consequentemente, é semente de Abraão segundo a carne. E agora, para a semente de Abraão ou descendência de Abraão, temos a promessa da liberação. E a liberação para o povo hebreu como semente de Abraão segundo a carne. E como nação se realizou no Egito, Deus usando o profeta Moisés, através do qual tirou o povo hebreu do Egito, o libertou, trouxe essa liberação e, em seguida, o estabeleceu como uma nação com suas leis. E o levou rumo à terra prometida. E agora, podemos ver que, mesmo que os descendentes de Abraão segundo a carne por meio de Isaac se tornam servos, esse é o povo dos servos, como nação, é uma nação filha de Deus, e é a nação primogênita de Deus, mesmo que é composta pelos servos, mas como nação, é nação filha de Deus, primogênita de Deus. Israel é meu filho, meu primogênito, disse Deus, e isso é aplicável para Israel, ou seja, Jacó como indivíduo e como nação, ou seja, como a nação hebraica. E agora, podemos ver que tudo o que aconteceu na vida de Jacó e na vida do povo hebreu está se refletindo o que estaria acontecendo com o Israel celestial. E com Jesus Cristo, vejam, do Egito chamei meu filho, diz a Escritura, e isto se cumpriu no povo hebreu, também Jacó, e encontramos que viveu no Egito, mas do Egito, quando morreu, foi levado à terra de Israel. E quando aconteceu a ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram com eles os santos do Antigo Testamento, e Jacó ressuscitou a Abraão, Isaque
Também os patriarcas, todos estes santos do Antigo Testamento, ressuscitaram com Cristo e foram libertados da morte. E agora, para o Israel celestial, também temos a promessa de uma liberação. E a pessoa, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, recebeu uma liberação. E foi levada à terra prometida do batismo do Espírito Santo. E nasceu em lugares celestiais em Cristo Jesus. E assim nasceu na sexta dimensão. E vejam, entrou a sexta dimensão como terra prometida também, por meio de receber o Espírito Santo. E isso é receber a primogenitura. E agora, vejam vocês, esse é o espírito de adoção. Para as pessoas serem adotadas no último dia e obter o corpo eterno, tem que primeiro ter recebido o espírito de adoção, crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E isto esteve acontecendo de etapa em etapa, de era em era, à medida que Cristo esteve por meio do mensageiro de cada era, chamando e juntando os seus escolhidos. E a evidência de que a pessoa tem o Espírito é que crê, recebem e creem a mensagem da sua era, do seu tempo. E agora, para o último dia, temos a promessa de uma liberação física. Seremos libertados fisicamente quando formos transformados que vivemos e os mortos em Cristo forem ressuscitados. Mas também há uma liberação espiritual, assim como o povo hebreu foi libertado lá da escravidão no Egito. Os escolhidos de Deus como indivíduos e também a Igreja de Jesus Cristo como corpo místico de Cristo seria libertada neste tempo final. E agora, de era em era, os filhos e filhas de Deus recebem uma liberação, sua liberação. E, em seguida, no tempo final, os filhos e filhas de Deus recebem a liberação do último dia. Na página 100 do livro das Eras, diz o reverendo William Branham, a igreja nunca aprendeu isto da Escritura ou da história. Cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo, ou seja, que se abre uma era quando Deus envia seu mensageiro com a mensagem para essa era e vem um avivamento, ou seja, um despertamento espiritual e chame junto os seus filhos nessa era. Diz. E as pessoas, vejam, recorde, cada vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo, e como faz? Visita a sua igreja, Cristo em Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. E o que acontece? E as pessoas obtêm sua liberdade. Depois de um tempo, se escravizam na mesma coisa de onde saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, as pessoas ficaram libertadas por um tempo, mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizou o que pensavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiavam a todo aquele que professava diferente deles. Voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E ainda hoje em dia há muitos luteranos que estão prontos para voltar ao lugar de onde saíram. Ou seja, que se organizaram, fizeram uma denominação e entraram numa denominação. Assim como tinham saído de uma denominação e estiveram livres por um tempo, sob a visitação de Deus do mensageiro do seu tempo. Isso foi a visitação do Espírito Santo.
Em seguida, quando se vai o mensageiro, então se organizam todos, fazem uma denominação e voltam a ser escravos. E agora, vejam como isso aconteceu durante as 7 etapas da igreja gentia, quando se cumpriu cada era. Em seguida se organizaram depois que se foi o mensageiro e voltaram a estar escravizados. E depois das 7 eras da igreja gentia, para este tempo final, temos a promessa da visitação de Deus, a visitação de Jesus Cristo, a visitação do Espírito Santo para uma liberação. E vejam vocês, para a era da pedra angular, que é a era correspondente ao nosso tempo, assim como houve uma liberação em cada era, quando chegou o mensageiro e proclamou a mensagem e se abriu uma era, aí estavam as pessoas com o mensageiro, livres, completamente. Mas, depois que termina seu ministério, o mensageiro, as pessoas vêm e tomam tudo que eles pensam que o mensageiro cria, o organizam, e estabelecem dogmas e credos e fazem sua própria denominação. E então, voltam a ser escravos. E se converte o lugar de onde tinham sido livres, a era onde tinham sido livres, em seguida se converte em um lugar de escravidão. Como no Egito, onde, quando Jacó entrou com seus filhos, estavam livres, e com a bênção de Deus ali, tendo a José ali no meio deles. Mas em seguida, depois que Jacó morreu e morreram os patriarcas e José morreu, em seguida esse lugar se converteu em um lugar de escravidão para os hebreus. Mas, em seguida, Deus os libertou por meio da visitação de Deus através do profeta Moisés. Agora vejam vocês, isto mesmo aconteceu de era em era. E em seguida, na era da pedra angular, na visitação de Cristo em Espírito Santo, Ele liberta o seu povo espiritualmente, o chama e o coloca na era da pedra angular, onde Cristo em Espírito Santo estaria manifestado. E aí somos livres. Aí está a liberdade espiritual para todos os filhos e filhas de Deus. Fora dessa era, não há liberdade, mas escravidão. E agora, vejam como diz o reverendo William Branham, no livro de citações, páginas 163 e 164, versículo 1458, disse: tive um sonho a outra manhã. Não se sabe que outra manhã foi, se foi no dia anterior ou uma manhã de... Ou seja, que foi na madrugada. Diz, eu não sonho muito normalmente, isso foi em 1965, em novembro 26 de 1965, ou seja, um mês antes de ir-se. Para essa data, Miguel tinha quantos anos, Miguel? 4 anos, um jovenzinho. Eu tinha por aí 25 anos, jovenzinho também. Benji, quantos tinha aí? Como 1 ano ou 2, Benji? Ou ainda um pensamento? Bom, agora, aí eu estava jovenzinho também, Miguel. Agora diz, mas eu sonhei que vi um homem jovem de correntes, ou seja, como Pedro estava amarrado com correntes na prisão, pois assim estava esse jovem. Recordem que o lugar representa um lugar de escravidão, como no Egito, o povo hebreu, como Pedro na prisão, como Paulo na prisão.
Deus libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Libertou Pedro do cárcere, da prisão. As correntes se romperam, se abriram e Pedro saiu livre. A Paulo, estando na prisão, as portas se abriram. E todos estavam livres, mesmo que Paulo não saiu, mas todos estavam aí livres. E agora, diz que viu um homem jovem de correntes, ele estava tentando sair. E eu disse, alguém me disse, essa gente é horrível, não tenha nada a ver com eles. E eu vi este homem jovem saindo das suas correntes, assim que somente o deixei. Ou seja, não disse nada, somente deixou para ver o que iria fazer. Pensei, somente verei o que ele faz. Assim que ele saiu, e era um homem simpático, e vi outro tentando sair. E ela disse, irmão Branham, livra-nos disto. Disse, isso é uma casa de inferno. E disse, você foi entendido mal. E disse, e você entendeu mal esta gente. Também disse, esta é gente boa. E olhei lá ao outro lado, e como um porão muito grande, paredes grandes embaixo, debaixo de um buraco, uma cova muito grande, e grandes barras de ferro, 8 ou 10 polegadas de espessura. E pessoa fora de sua mente, torcidos braços e pernas, batendo a cabeça assim, e ela estava chorando, dizendo, livre as pessoas, irmão Branham. Disse, nos ajude, estamos em aflição. Ela mesma, a conheço, ela pertence a... Creio que a Igreja de Cristo, ou a Igreja Cristã, chamada Igreja dos Irmãos. Assim, ela, olhei ao redor e disse, eu gostaria de poder. E continuei olhando ao redor e eu vi meu corpo muito pequeno e essas barras muito grandes de ferro e essa pobre gente ali dentro, e você não podia chegar a eles. Essas barras de ferro estavam perto, juntas, ou seja, pertas uma da outra. E olhei, e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem fora de sua mente. E vi algumas luzes piscando ao redor ali de dentro, e olhei para cima. E ali esteve parado o Senhor Jesus com umas luzes de arco-íris ao redor dele. Ele estava olhando bem diretamente a mim e disse, livra essas pessoas. E ele se foi. E pensei, pois, como poderia eu livrá-los? Eu não tenho força suficiente em meus braços para romper essas barras. Assim que disse, casa do inferno, renda-te no nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo, o ranger e toda detonação, as rochas rodando, e barras caindo, e pessoas correndo, gritando, libertados, e gritando ao alto de sua voz, ou seja, a voz da garganta. E tudo foi libertado. E eu estava gritando então, irmão Roy Borders, onde você está? Onde você está? Deus está livrando o seu povo. Onde está você, irmão Borders? Deus está o quê? Libertando o seu povo. E agora, vejam, como Ele liberta o seu povo de tudo o que fica aqui embaixo, o que
se organizou e organizaram tudo o que pensaram que o mensageiro de cada era creu. Mas agora, Deus está libertando o seu povo, sua gente. Na era da pedra angular, são chamados e juntados, e são aí livres. Agora vejam, em cada ocasião em que Deus envia o mensageiro em cada era, e há essa manifestação do Espírito de Deus, as pessoas ficam livres. E agora somente temos um lugar onde as pessoas podem ser libertadas, ficar livre, e é a era da pedra angular, porque as demais eras já passaram e em seguida se converteram em um lugar de escravidão, depois que o mensageiro de cada era. E agora podemos ver como espiritualmente Deus está libertando o seu povo. E Deus continuará realizando a sua obra, e ainda na parte física nos libertará quando formos transformados e estaremos libertados do mortal corruptível e temporário. E estaremos com vida eterna física também. Bom, vimos a liberação da descendência de Abraão, a qual esteve passando pelas diferentes etapas ou eras. E vimos a liberação da sua descendência em cada era. Mas agora, na era da pedra angular, é o lugar para essa liberação. E assim como houve um território em cada era, há também um território. E é qual? A América Latina e o Caribe. Agora podemos ver onde estamos no programa divino. E podemos agora entender melhor esse sonho que o nosso irmão Branham teve. Podemos ver que se trata de uma liberação para os escolhidos de Deus deste tempo final. E essa liberação começou e continuará até que fisicamente também sejamos libertados. Com a transformação, receberemos a total liberação. E os mortos em Cristo com a ressurreição em corpos eternos. E vamos deixar isso aí quietinho, porque não podemos, como nós dizemos, alvoroçar muito o formigueiro. Mas deixar que Deus continue operando, atuando na forma que Ele o está fazendo. Vejam, Deus está enviando sua bênção e estão nos convidando, congregações evangélicas e pentecostais em diferentes países, em diferentes igrejas, e estão muito contentes. Deus está operando com eles, atuando com eles, e Deus sabe o que Ele está fazendo. Está nos dando graça diante de todas as pessoas. E o que foi que disse o diretor de um grupo de inúmeras igrejas? Já uma pessoa mais velha, Miguel, vai dizer, quando leu as mensagens, isso lá pela Argentina, Miguel já vai dizer como Deus está operando. E se nos colocamos a atender todas as igrejas evangélicas e pentecostais que querem que sejamos com eles, não teríamos tempo para estar com vocês. Mas Miguel, pois, está preparando atividades onde possa reunir um grupo de congregações em um lugar. E aí, pois, estamos com eles. E também com nossos irmãos
que estiverem neste território, pois todos juntos aí nos reunimos e é dada a mensagem. E Deus está permitindo entender também as pessoas das diferentes igrejas. Agora, ninguém vai interromper o que Deus está fazendo. Deixe que Deus seja quem opere, não venha você a ir e querer pregar e se colocar a falar coisas no qual possam tropeçar, porque então você é responsável de interrupção da liberação que Deus está realizando. E não será de bênção para você, mas de juízo. Assim que deem os folhetos e os vídeos a igrejas que estão recebendo os folhetos e também os vídeos e passando às suas congregações e até distribuindo os folhetos. Miguel vai explicar como estão fazendo em diferentes lugares pois Deus está permitindo entender. Portanto, não é obra humana, mas obra de Cristo. Assim que queremos que Deus continue operando, não queremos interromper o que Ele está fazendo, mas ser colaboradores neste tempo final. Algumas vezes, algumas pessoas interrompem ao invés de ajudar. Há pessoas que a pessoa não gostaria que o ajudem, o melhor que fazem é desajudar, atrapalhar e convém o melhor ser bons colaboradores e não falar nada no qual possam tropeçar. Nessa forma que eu estou falando aqui com vocês, eu não posso falar em outros lugares, porque alguns podem tropeçar. Mas entre vocês, já sendo conhecedores da mensagem do irmão Branham, não tropeçam. Porque vocês entendem de todas essas coisas que nosso irmão Branham esteve falando. Bom, as coisas que foram profetizadas no Antigo Testamento e Novo Testamento e pelo irmão Branham, que Deus faria neste tempo final, é o que Deus tem que estar fazendo. E já está fazendo, cumprindo muitas dessas profecias. Bom, nós somos os beneficiários de todas essas bênçãos que foram prometidas para a Igreja de Jesus Cristo neste último dia ou tempo final. Assim que desfrutemos essas bênçãos e sejamos bons colaboradores na obra de Cristo. A bênção de Cristo está conosco e está em sua igreja na era da pedra angular. E tudo o que fazemos, podem ver que prospera. Aí está a bênção de Deus, a bênção de Cristo. E é a única era que pode abençoar, porque as outras eras terminaram. E o tempo de redenção para outras eras e para os territórios onde estavam outras eras terminou. Mas agora temos a bênção na América Latina e no Caribe, com as 7 cores do arco-íris. E aí vamos deixar quietinho tudo. Vejam vocês que a liberação, e para a liberação Elias viu a Jesus Cristo com as cores do arco-íris. E foi a Elias que Cristo disse que libertasse ao povo. Ele não tinha força física e via seu corpo muito pequeno, mas ele falou a palavra. Pela palavra criadora sendo falada é que vem essa liberação.
Não é com exércitos, não é com força também, nem com espada, mas com meu espírito, disse o Senhor em Zacarias, capítulo 4. Assim que é por meio do Espírito de Deus em sua manifestação em cada era que vem a vitória para os escolhidos de cada era. E assim é para nossa era, por meio da palavra criadora sendo falada. Como disse Deus a Moisés quando Moisés clamou a Deus diante da situação que tinham ali o Mar Vermelho na frente e na parte de trás o exército egípcio. Ou seja, que estavam, como nós dizemos, entre a espada e a parede. E clamou a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Fala. Diga ao povo que marche. Estendeu sua vara e falou a palavra. E a vara representa a palavra criadora de Deus. E agora vejam vocês como falou a palavra e tudo se realizou a favor do povo hebreu. Moisés já tinha dito: estes egípcios que vocês veem não vão nos ver mais. Mas depois se colocou a orar a Deus, a clamar a Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Fala. Tipo e figura de um profeta adotado. Bom, vamos deixar aí quietinho tudo. Já sabemos onde estamos, em que era, sabemos que Deus está libertando o seu povo, o está libertando primeiramente espiritualmente. E em seguida nos libertará fisicamente, nos dando um novo corpo. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos adotados, todos sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, conosco novamente Miguel Bermudes Marim, quem vai dizer, em poucas palavras, temos pouco tempo, mas em poucas palavras, como estão pedindo por lá as mensagens, em folhetos e em vídeos, e como tudo está se movendo por todos os países, porque Deus está operando, atuando neste tempo final. Bom, conosco, nosso amigo e irmão Miguel Bermudes Marim. Viram que para o tempo que o nosso irmão Branham está falando aí, Miguel e eu éramos uns jovenzinhos? E agora nós dizemos como Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles, já quando iam entrar na terra prometida, já tinham. Josué tinha como 80 e pouco, e Caleb tinha um pouquinho mais, não é? Caleb tinha um pouquinho mais. Eram os únicos dois que tinham ficado dos que saíram do Egito. Ou seja, que eram as duas pessoas de mais idade no meio do povo. Mas Caleb, como dizia? Que se sentia ainda jovem e forte para entrar e possuir. Conquistar com 85 anos, dizia que se sentia com o mesmo vigor, a mesma força que quando tinha entrado à terra prometida com Josué, quando foram enviados como espiões. Ou seja, quando tinham como 40 anos, estava forte. E agora, quando tinha 85 anos, disse: estou tão forte como quando tinha 40 anos. E pede licença a Josué, sabendo que Josué era o mensageiro, já depois de Moisés, pede permissão. Permita-me ir conquistar o que Moisés me deu. O monte que? O Monte Hebron. Permita-me ir conquistar minha herança, o que me pertence. E ali o que havia, sabe o que era? Gigantes. Ali era que estavam os gigantes que eles tinham visto. E agora, Caleb disse:
deixe-me ir conquistar o meu. Está cheio de gigantes, mas os que tinham medo de gigantes são os que morreram no deserto. Assim que me deixe conquistar o que me pertence. Josué disse, vai. O enviou com a bênção divina, foi e conquistou esse território. E esse é o território, pertence a quê? A qual tribo? A de Judá. Porque Caleb é da tribo de Judá. E Josué, de que tribo é? Da tribo de Efraim, que é a tribo da bênção, da primogenitura. Foi com um descendente de Efraim, um descendente da tribo que tem a bênção da primogenitura, que o povo entrou à terra prometida. E foi um descendente da tribo de Efraim quem teve o nome de redenção. O nome Josué, que significa Salvador ou Redentor. Teve o mesmo nome que o Messias teria também em sua vinda. Bom, vamos deixá-lo aí, já estamos entrando aos nomes e se continuarmos entrando aos nomes, há tanto do que falar, que vejam tudo que teria que mostrar por aqui. Não pode pegar dali porque assim que isso está por aí, mas terá seu momento. Ou se não, pois é só para mim. Enquanto isso, eu continuo desfrutando aí cada vez que eu vejo. Isso que está aí escrito é do mesmo que eu falei em Fusagasugá, há alguns anos, em uma das reuniões de ministros, onde eu falei do nome eterno de Deus e que tinha Hs, dois Hs, e são letras mudas, e assim por diante. Disso é do que está aí, e isso deixei aí quietinho. Isto foi escrito faz pouquinho, não sei se ao sair da viagem ou já em Porto Rico tinha escrito, mas isso eu tenho aí porque me convém tê-lo aí. E a cada vez, pois, refresco a memória. E em algumas mensagens, pois, vão encontrar sobre essas coisas. Também, em alguma das mensagens do recorrido, quer seja também, foi falado algumas coisinhas assim que todos os mistérios de Deus são abertos, os que não foram abertos em eras passadas e pelos mensageiros passados, e os que não foram abertos pelo reverendo William Branham, são abertos neste tempo, em nossa era e nossa dispensação. E o maior mistério, o qual todo mundo esperava que o reverendo William Branham abrisse, porque ele esteve falando de que iria estar pregando sobre os 7 selos e estava muito entusiasmado, mas quando chegou ao 7º, o anjo não quis abrir o mistério. Portanto, ele somente falou desse mistério e profetizou e disse que seria aberto esse mistério mais adiante. Ou seja, que o anjo do pacto viria para abrir esse mistério mais adiante. Não foi aberto naquele tempo. Portanto, é para a nossa era, a era da pedra angular, e para a nossa dispensação, a dispensação do reino. E o mistério de cada dispensação é o mistério da manifestação de Deus por meio do mensageiro dispensacional. Bom, vamos deixar aí quietinho, porque não há onde a pessoa se deter. Assim que vamos deixar quietinho tudo, para que assim possam
preparar tudo para a atividade da noite. Qual é o tema da noite, Miguel? O tema da noite... Hoje é 12, não? É a misericórdia de Deus estendida. Romanos 9,14. Esse tema está muito bom. A misericórdia de Deus estendida. Ou seja, a misericórdia de Deus estendida. Ou seja, ainda Ele estendendo sua misericórdia aí em Romanos 9,14 até o 18. Como Ele estende sua misericórdia. Isso vai com Isaías, foi, Miguel? Que falamos que Deus difere, atrasa, 48,9 seria? Difere, atrasa o juízo. E é pela sua misericórdia que Ele o difere, que Ele atrasa por amor aos redimidos, que Ele atrasa, ou seja, atrasa o juízo. O pospõe, coloca para depois. E com razão aí, quando passou adiante na frente de Moisés, naquela manifestação era Jeová, Jeová, misericordioso e clemente, lento para a ira, grande misericórdia. E Moisés estava tapado assim com a mão de Deus numa fenda da rocha, e a voz era Jeová, Jeová, grande em misericórdia e lento para a ira. E o próprio Jonas falando é que eu sei que tu és misericordioso e se arrepender vai perdoar e não vai destruí-los. Pois isso era o que Deus queria, perdoá-los. Esse é o desejo de Deus. Disse São Paulo e outros lugares que esse é o desejo de Deus. Que todos procedam ao arrependimento. Para quê? Para que não se percam, mas que recebam vida eterna. Porque não se deleita na morte do ímpio, mas o melhor se deleita nos justos quando se arrependem e Ele dá vida. Disso foi que Jesus disse aos seus discípulos, quando disse que quando um pecador se arrepende, há regozijo no céu. Os anjos e todos se regozijam. E quando, na parábola do filho pródigo, houve regozijo na casa do pai desse menino, desse filho arrependido, houve regozijo no coração de seu pai. E assim é com Deus. Há regozijo no céu quando um pecador se arrepende. Bom, vamos deixar tudinho aqui, vamos deixar Miguel, que Deus os abençoe, que Deus os guarde conosco, Miguel.